Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmos 91, versos 1 e 2. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade, para mais uma lição, mais um tempo de aprendizado no livro de Deus. A gente, continuando esta série dentro do tema Apocalipse para Todos, estamos falando das cartas, das 7 cartas que Jesus enviou, mandou João escrever as 7 cartas da Ásia. Já falamos sobre a primeira carta escrita à igreja em Éfeso. Hoje a gente começa na segunda carta à igreja em Esmirna. Leamos então o conteúdo desta carta, capítulo 2, Apocalipse 2, versos 8 a 11. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, a tribulação, a pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá ou não sofrerá os danos da segunda morte. Aleluia por esta carta preciosa. É claro que carta, às vezes, ela vem cheia de notícias boas e pinta também algumas desagradáveis, mas esta aqui, dirigida à igreja em Esmirna, das 7, é uma daquelas que não teve reprimenda nenhuma. Esmirna e Filadélfia. E a maneira como Jesus se identifica com a igreja. Hoje vamos apresentar apenas um panorama, um esboço da carta. Ele começa assim, a sua identificação. Isto diz o primeiro e o último, aquele que foi morto, mas reviveu.
nessa identificação tem tanto mistério. Mistérios que serão desvendados à medida que a gente analisar o conteúdo desta carta. Então, faça o propósito de assistir todo o vídeo, uma vez, duas, até que a revelação venha sobre você. Isto diz aquele que é o primeiro e o último. Esteve morto, mas reviveu. Ele continua: conheço as tuas obras. Isto está em cada uma das igrejas. A onisciência de Jesus, que não é como muita gente pensava, um simples mestre ou um grande mestre. Alguém ainda pensa assim? Aquele que revolucionou tudo, até mudou o tempo. Por isso, quando vamos estudar, quando falamos em datas, existe aquele ponto de referência antes de Jesus e depois de Jesus. Bem, saber isto é muito bom. Saber da grandeza de Jesus. Mas saber tudo isto e pensar que ele apenas foi um grande mestre é não saber nada. Pois Jesus não foi simplesmente um grande mestre. Ele é aquele que o profeta Isaías falou, anunciou em torno de 700 anos antes do seu nascimento. Ele será chamado, ou ele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. E no mesmo texto, ele disse que ele seria, aliás, o mesmo profeta, o Emanuel, que foi repetido pelo anjo lá em Mateus capítulo 1, verso 21. Ele será chamado o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Resumindo, Jesus é o Deus encarnado, ou Jesus é o próprio Deus, mas em figura humana. Então, ele se dirige à igreja de Esmirna com este credencial: sou o primeiro e o último. Imaginem aquele ensino tradicional, herético, que muita gente chama de fundamentos da igreja. Aquele ensino de que Jesus é a terceira pessoa da Trindade. Misericórdia! Isto é blasfêmia, profanação. Ele disse: eu sou o primeiro e o último, isto é, eu sou tudo. E então, sendo
tudo, ele disse para a igreja: conheço as tuas obras, a tua tribulação, olha, a tua pobreza, que você é chamada de pobre. Essa pobreza de que falam, de que você pensa que vive, ela não é nada. Tu és rico. E ele continua, olha, o grande problema que a igreja enfrentava. Conheço também a blasfêmia daqueles que se dizem judeus e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Ah, Jesus não era radical. Jesus era verdadeiro. Ele dizia tudo sem rodeios. Ele ia direto no assunto. No próximo vídeo, a gente vai ver quem eram estes que se diziam judeus, mas não eram judeus. Para Jesus, o que eles diziam era uma blasfêmia. Por quê? Disse Jesus: eles são, na realidade, sinagoga de Satanás. No vídeo posterior, a gente vai ver quem era esta gente. E esta gente que eu chamo de gentinha, ela ainda está presente na igreja hoje. Que pena. Fiquem, pois, na bênção e na graça do Senhor Jesus. Amém e amém.